Nesse vídeo, vamos conversar sobre o conceito de capitalismo selvagem, que é encontrado ali na música do Titãs, chamado Homem Primata. Depois dá uma procurada aí no próprio YouTube, dá uma ouvida aí nessa música, e ela é bem interessante. Mas vamos entender o conceito de capitalismo selvagem que o Titãs fala ali naquela música. Olha só, então será que aquele conceito de capitalismo selvagem da música Homem Primata lá do Titãs, ele realmente faz sentido? Esse conceito, ele existe? Vamos começar primeiro conversando sobre investimento versus especulação, tá? Porque tem uma diferença muito grande aí entre investimento e especulação e que nos leva a cometer alguns erros, porque se você acredita na coisa errada, se você acredita na mentira, o que acaba acontecendo? Você acaba sendo levado ao erro, você acaba cometendo erros por causa dessa crença errada que você tem, tá? Então, o investimento, na verdade, é quando você investe dinheiro e faz, trabalha intelectualmente e às vezes até de forma braçal ali naquela sua empresa. Por exemplo, você pega e compra uma padaria. E aí você investe dinheiro todo mês, você precisa investir dinheiro num negócio, né? Que dinheiro que você investe todo mês? Por exemplo, para comprar farinha, para comprar o estoque de mercadorias que você vai vender ali para aquelas pessoas que vão comprar, vão passar ali pela sua padaria. Então, isso é um investimento. E o investimento ele vem acompanhado de trabalho intelectual e trabalho braçal muitas vezes, que é o caso da padaria, por exemplo, né? E aí eu poderia citar um monte de exemplos aqui, uma fábrica, qualquer negócio que produza valor, o que a gente chama de valor, né? O que é o valor? Quando alguém constrói, por exemplo, o celular que você está assistindo aí o seu vídeo, quando alguém constrói este celular, ele está criando valor. E aí ele pegou e entregou esse celular para você em troca de um dinheiro. Isso é investimento. E aí tem uma outra palavra, tem uma outra situação que as pessoas costumam confundir com o investimento, e que na verdade não é bem investimento, na verdade é uma especulação. O que é uma especulação? Por exemplo, quando a pessoa compra um título da dívida pública do governo, e aí ele vai receber em troca, depois no final do período, daquele que está lá estabelecido naquele contrato, ele vai receber um juro, ele vai receber um dinheiro, um aluguel por ter emprestado dinheiro para o governo, e aí ele segurou aquele papel. Quando ele vai devolver o papel para o governo, ele vai receber uma quantia a mais em dinheiro, como a título de juro, que seria o aluguel ali do capital, certo? Ok. Essa é uma forma de ganho especulativo. Por quê? Porque a pessoa simplesmente compra o papel, ele empresta o dinheiro para o governo. Quando você compra um papel no mercado, você está, em outras palavras, emprestando dinheiro para aquele que está vendendo aquele papel. Em troca, você está recebendo uma taxa de juros, que é um aluguel sobre aquele dinheiro que você está emprestando. E aí, o governo então paga juros. Da onde que sai aqueles juros que ele está pagando para você? Está saindo dos cofres públicos. Da onde vem o dinheiro dos cofres públicos? Vem da arrecadação de impostos. Ou seja, na prática, quem está pagando juros para aquele banqueiro que comprou o título público é o povo que pagou o imposto. Em vez daquele dinheiro do imposto se transformar em benefícios, em melhorias para o povo, ele se transforma em juros para pagar o banqueiro. Então, aqui, talvez você comece a entender que a taxa de juros é uma forma de tirar dinheiro do povo e transferir para banqueiros que investem na taxa, que investem
em títulos da dívida pública do governo. Isso funciona em qualquer país, né? Por isso que é importante para a saúde financeira de um país, para a saúde econômica de um país, que a taxa de juros ela seja uma taxa de juros baixa, tá bom? Mas esse é um outro assunto para um outro vídeo. Inclusive eu já tenho vídeos nesse canal em que eu falo sobre esse assunto também, né? Sobre essa questão da taxa de juros. Mas é importante que você entenda isso. Por quê? Porque empreendedores, eles investem em capital produtivo. Eles usam o dinheiro para produzir valores. Na especulação, você não produz valor nenhum. O dinheiro apenas está trocando de mãos. Então, na Bolsa de Valores, por exemplo, para alguém ganhar alguma coisa, alguém precisa ter perdido. Se um banqueiro ganhou dinheiro, é porque outro lado perdeu dinheiro. Uma outra pessoa perdeu dinheiro. Alguém perdeu dinheiro. E nesse caso da taxa de juro, quem perdeu dinheiro foi o povo. Foi o governo. Quando o governo perde, o povo perde. Então, você precisa diferenciar isso para você tomar as decisões corretas quando for necessário levar em consideração essas variáveis. Porque este canal é um canal de empreendedorismo. Empreendedorismo, basicamente, é corrigir a nossa mentalidade, entender as coisas da forma certa, tá bom? Inclusive, aqui na descrição, e também eu vou deixar no primeiro comentário, um link para você assistir um vídeo em que eu explico mais sobre essa questão da mentalidade, a importância dessa questão da mentalidade para nós empreendedores, tá? Eu não sei se você sabe, mas nós fomos criados para pensarmos como empregados. Mesmo que você tenha estudado aí numa faculdade aí, de alto nível, até no exterior, em Harvard, Estados Unidos, Japão, não importa. As nossas faculdades, inclusive, elas foram criadas para nos educar como empregados, tá? Mas aí você vai saber melhor lá no meu vídeo lá. Depois que você terminar esse vídeo, dá um clique aí no link que eu deixei aí para você na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. E aí você assiste lá o meu outro vídeo que eu estou falando sobre esse assunto, tá bom? Mas aí, continuando. Então, a taxa de juros aqui é fundamental para a gente entender aí sobre o capitalismo selvagem e sobre o capitalismo civilizado. Por que essa questão do juro ela é importante para a gente entender isso? Pelo seguinte, o que é o capitalismo selvagem? O capitalismo selvagem é quando aquele que está no comando da empresa, não necessariamente o próprio empresário, mas aquele que está no comando da empresa, ele não está nem aí para as pessoas, ele não está nem aí para a sociedade. Ele só está pensando em, eu quero dinheiro, eu quero lucro. Ou então, quando o especulador ele vai lá no... E aí a Bolsa de Valores é o lugar em que isso mais acontece, né? Lá na Bolsa de Valores ninguém está nem aí com ninguém. O único objetivo de todo mundo lá é ganhar o dinheiro, né? Quando quem está no comando das empresas de uma economia só estão interessadas em ter lucro e não em beneficiar a sociedade, aí nós estamos vivendo um capitalismo selvagem. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Vai acontecer um empobrecimento da sociedade, empobrecimento dos componentes dessa sociedade, que é o povo. Então, talvez isso explique a distribuição de renda que nós temos aqui no Brasil, né? Se você pegar as estatísticas, e aí eu falo sobre isso em outro vídeo também aqui nesse canal, mas se você pegar as estatísticas sobre a economia aqui no Brasil e sobre a distribuição de renda aqui no Brasil, você vai descobrir que 99% da população brasileira é pobre, não é nem classe média, tá? A classe média no Brasil já não existe mais, se é que já existiu algum dia, tá bom? Nos Estados Unidos a classe média existe, mas ela está encolhendo cada vez mais, porque eles deram tiro no pé lá, mas também esse é um outro assunto, né? E no Brasil não existe classe média praticamente, a gente só tem 1% da população
que pode ser considerada aí classe média alta e milionária, aí tá todo mundo misturado aí nesse meio, né? A maior parte de nós aqui na sociedade brasileira é pobre, tá bom? Então, isso é o capitalismo selvagem. Então, aquela música do Titãs, ela realmente, ela tá falando de algo que existia já naquela época e que continua existindo ainda hoje. Por quê? Porque as pessoas que estão no comando das empresas do nosso país, ou que estão no comando aí de postos importantes aí da nossa sociedade, eles só pensam em ganhar dinheiro, eles não pensam em beneficiar a sociedade. E aí o capitalismo civilizado, como que seria o capitalismo civilizado então, né? O capitalismo civilizado é aquele capitalismo em que os componentes da sociedade pensam no bem-estar de todos em conjunto. Então vou dar um exemplo prático aí que é mais fácil de você entender, tá? Você pega lá no Japão, por exemplo, às vezes você vai encontrar fábricas em cidades que aparentemente para um ocidental não faz sentido aquela fábrica estar lá. Por quê? Porque o custo para, sei lá, para Toyota ou para Honda, o custo para produzir o carro com a fábrica ali naquela posição, o custo se torna mais alto. Mas aí você vai conversar com o executivo, o diretor operacional, o CEO da Toyota que decidiu implementar essa fábrica aí nessa cidade. Você conversa com ele e você descobre o seguinte, que na verdade ele pega e fala assim, eu sei que os meus custos vão ser mais altos aí nessa região, nessa cidade. Só que eu gero empregos para as pessoas nessa cidade. Então você percebe a preocupação desse executivo, se ele não estiver com a mente muito ocidentalizada, você vê a preocupação desse executivo em beneficiar a sociedade. Ele tem a consciência de que quando ele constrói a fábrica naquela cidade, ele está beneficiando aquela cidade, ele está dando empregos para aquelas pessoas que moram naquelas cidades e um monte de benefícios ali que uma fábrica traz para uma cidade. E aí, isso é o capitalismo civilizado, é quando os seus empresários, os seus componentes principais ali daquela sociedade, aqueles que estão no comando daquela sociedade, pensam não só no lucro, não só em si mesmos, mas pensam também no próximo, pensam nos benefícios que ele pode trazer para aquela sociedade. Eu não estou dizendo para você que o lucro não é necessário, o lucro é necessário. Nós estamos numa sociedade capitalista e numa sociedade capitalista o lucro ele é necessário. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que as pessoas não podem pensar a ter lucro a todo custo, inclusive ao custo de vidas humanas, né? Nós temos que pensar na sociedade como um todo. Então, precisamos reeducar a sociedade para que as pessoas que atingirem o poder no futuro, que são as nossas crianças, elas pensem de forma mais coletiva e pensem que a empresa ela é uma célula, é como se fosse uma célula que precisa beneficiar aos outros componentes da sociedade, que são as pessoas e que são outras células ali que estão sendo sustentadas por essa fábrica. E aí nesse vídeo é isso, inscreva-se no meu canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!